Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Título 6. Das medidas de segurança. Espécies de medidas de segurança. Artigo 110. As medidas de segurança são pessoais ou patrimoniais. Parágrafo 1. As medidas de segurança pessoais subdividem-se em 1. Detentivas, compreendem a internação em estabelecimento de custódia e tratamento ou em seção especial de estabelecimento penal. 2. Não detentivas, compreendem o tratamento ambulatorial, a interdição de licença para a direção de veículos motorizados, o exílio local e a proibição de frequentar determinados lugares. Parágrafo 2. As medidas de segurança patrimoniais compreendem a interdição de estabelecimento ou sede de sociedade ou associação e confisco. Pessoas sujeitas às medidas de segurança. Artigo 111. As medidas de segurança somente podem ser impostas: 1. Aos civis, 2. Aos militares condenados à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, aos que de outro modo hajam perdido função, posto ou patente ou aos que tenham sido excluídos das Forças Armadas. 3. Aos militares, no caso do artigo 48 deste Código. 4. Aos militares, no caso do artigo 115 deste Código, com aplicação dos seus parágrafo 1º, 2º e 3º. Estabelecimento de custódia e tratamento. Artigo 112. Quando o agente é inimputável, nos termos do artigo 48 deste Código, o juiz poderá determinar sua internação em estabelecimento de custódia e tratamento. Prazo de internação. Parágrafo 1º. A internação ou o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, observado que o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Perícia médica. Parágrafo 2º. A perícia médica realizar-se-á ao término do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Desinternação ou liberação condicional. Parágrafo 3º. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, praticar fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Durante o período previsto no parágrafo 3º deste artigo, aplicar-se-á o disposto no artigo 92 deste Código. Parágrafo 5º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Substituição da pena por internação. Artigo 113. Na hipótese do parágrafo único do artigo 48 deste Código, e se o condenado necessitar de especial tratamento curativo destinado aos inimputáveis, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por internação ou por tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo 112 deste Código. Parágrafo 1º. Sobrevindo a cura, pode o internado ser transferido para o estabelecimento penal, não ficando excluído o seu direito a livramento condicional. Persistência do estado mórbido. Parágrafo 2º. Se, ao término do prazo, persistir o mórbido estado psíquico do internado, condicionante de periculosidade atual, a internação passa a ser por tempo indeterminado, aplicando-se o disposto nos parágrafo 1º a 4º do artigo anterior. Ébrios habituais ou toxicômanos. Parágrafo 3º. A idêntica internação para fim curativo, sob as mesmas normas, ficam sujeitos os condenados reconhecidos como ébrios habituais ou toxicômanos. Regime de internação. Artigo 114. A internação, em qualquer dos casos previstos nos artigos precedentes, deve visar não apenas ao tratamento curativo do internado, senão também ao seu aperfeiçoamento, a um regime educativo ou de trabalho, lucrativo ou não, segundo permitirem suas condições pessoais. Cassação de licença para dirigir veículos motorizados. Artigo 115.
Ao condenado por crime cometido na direção ou relacionadamente à direção de veículos motorizados, deve ser cassada a licença para tal fim, pelo prazo mínimo de 1 ano, se as circunstâncias do caso e os antecedentes do condenado revelam a sua inaptidão para essa atividade e consequente perigo para a incolumidade alheia. Parágrafo 1º. O prazo da interdição se conta do dia em que termina a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança detentiva, ou da data da suspensão condicional da pena ou da concessão do livramento ou desinternação condicionais. Parágrafo 2º. Se, antes de expirado o prazo estabelecido, é averiguada a cessação do perigo condicionante da interdição, esta é revogada, mas, se o perigo persiste ao termo do prazo, prorroga-se este enquanto não cessa aquele. Parágrafo 3º. A cassação da licença deve ser determinada ainda no caso de absolvição do réu em razão de inimputabilidade. Exílio local. Artigo 116. O exílio local, aplicável quando o juiz o considera necessário como medida preventiva, a bem da ordem pública ou do próprio condenado, consiste na proibição de que este resida ou permaneça, durante 1 ano, pelo menos, na localidade, município ou comarca em que o crime foi praticado. Parágrafo único. O exílio deve ser cumprido logo que cessa ou é suspensa condicionalmente a execução da pena privativa de liberdade. Proibição de frequentar determinados lugares. Artigo 117. A proibição de frequentar determinados lugares consiste em privar o condenado, durante 1 ano, pelo menos, da faculdade de acesso a lugares que favoreçam, por qualquer motivo, seu retorno à atividade criminosa. Parágrafo único. Para o cumprimento da proibição, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Interdição de estabelecimento, sociedade ou associação. Artigo 118. A interdição de estabelecimento comercial ou industrial, ou de sociedade ou associação, pode ser decretada por tempo não inferior a 15 dias, nem superior a 6 meses, se o estabelecimento, sociedade ou associação serve de meio ou pretexto para a prática de infração penal. Parágrafo 1º. A interdição consiste na proibição de exercer no local o mesmo comércio ou indústria, ou atividade social. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação, cuja sede é interditada, não pode exercer em outro local as suas atividades. Confisco. Artigo 119. O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável, ou não punível, deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas, 1. Cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito, 2. Que, pertencendo às Forças Armadas ou sendo de uso exclusivo de militares, estejam em poder ou em uso do agente, ou de pessoa não devidamente autorizada. 3. Abandonadas, ocultas ou desaparecidas. Parágrafo único. É ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, nos casos dos NS 1 e 3. Imposição da medida de segurança. Artigo 120. A medida de segurança é imposta em sentença, que lhe estabelecerá as condições, nos termos da Lei Penal Militar. Parágrafo único. A imposição da medida de segurança não impede a expulsão do estrangeiro,